é uma busca para reverter a queda de popularidade. Essa queda ficou... Ela ficou registrada com bastante convicção. Uma convicção, mesmo para quem não acredita muito em número, é uma sucessão de pesquisas de opinião que trazem esse fenômeno, um fenômeno político. O presidente Lula, então, convocou uma reunião ministerial, foi hoje. E o objetivo dela foi exatamente estudar estratégias que ajudem a reduzir preços dos alimentos no país. Reportagem de Luciana Amaral. Na avaliação do governo, os preços foram afetados principalmente pelos impactos das mudanças climáticas. Segundo dados do IPCA de fevereiro, a inflação da alimentação em domicílio variou 1,12%. Em janeiro, a alta havia sido de 1,8%, maior marca para o mês em 8 anos. O que determina que esse aumento ele ocorreu em função de questões climáticas que foram muito importantes no Brasil. Todo mundo assistiu o excesso, a alta temperatura no centro-oeste, as chuvas ocorridas no sul do Brasil. O Ministério da Fazenda, entretanto, já enxerga uma tendência de queda nos preços para os produtores e espera que isso chegue aos consumidores até o mês de abril. Eu quero ressaltar bem isso, porque senão a dona de casa vai no supermercado e fala assim, o arroz ainda não baixou. A gente espere, e aí com esse comunicado, que se de 7% a 10% foi colhido e o preço ao produtor baixou 20%, a gente espera que os atacadistas comecem a baixar o preço também, porque ele consegue comprar mais barato. Para evitar que novas variações impactem o setor nesse ano, o governo estuda medidas para o Plano Safra, com atenção especial ao plantio para abastecimento do mercado interno. São medidas estratégicas, não só crédito, mas como também o governo lançar contratos de opções. Olha, o preço mínimo é tanto, eu lanço um contrato de opção aqui, se o preço cair abaixo, já que nós temos a Política Nacional de Garantia de Preço Mínimo como obrigatória, que usamos isso de forma estratégica. A movimentação aqui do Palácio do Planalto acontece como resposta às pesquisas de opinião que registraram uma piora nos índices de avaliação do trabalho do presidente da República. A alta do preço dos alimentos foi identificada pelo governo federal como um dos principais motivos para a queda de popularidade de Lula. Pesquisa Genial Quest, divulgada na semana passada, perguntou aos entrevistados especificamente sobre os preços dos alimentos. 73% responderam que eles pioraram, 13% disseram que os preços caíram e para outros 13% ficaram iguais. 1% não soube ou não respondeu. Thaís, você justamente se ocupou disso, de trazer para nós o quadro estatístico específico de alimentos. O que a gente tem ali de números? Vamos ver a realidade. Vamos ver a realidade. Vou começar falando sobre o aumento do arroz, que houve destaque aqui na reportagem, chamando a atenção para um aumento forte agora no começo do ano. Esse aumento realmente aconteceu. O Sudeste Asiático, que é um grande produtor de arroz, limitou as exportações. O mundo inteiro veio buscar arroz aqui no Brasil. Não houve oferta suficiente. Os produtores brasileiros exportaram e, portanto, aqui no Brasil houve um aumento forte do arroz, um aumento que já está se revertendo, segundo dados da MB Associados, do Sérgio Vale, que está aqui conosco, já vai falar. Mas eu quero... Então, existe uma coisa específica, sim, do arroz, mas por um fator externo e que já está sendo revertido. A ideia é trazer aqui, William, o que aconteceu com os preços do alimento consumido em casa, que a gente fala em economia de alimento ao domicílio, de 2020 para cá, porque houve um choque muito forte. Então, o que está na memória do brasileiro também é parte desses números que a gente está vendo aí. Em 2020, os alimentos a domicílio tiveram uma alta de mais de 18%. 2021 diminuiu, mas ainda assim uma alta fortíssima de mais de 8%. 2022, uma nova elevação por causa da guerra na Ucrânia, 13% de alta. E aí em 2023, uma reversão fortíssima desses preços por causa da super safra e mesmo com a alta dos preços dos grãos lá fora, ainda assim houve um bom abastecimento aqui no Brasil e, portanto, uma
deflação, que é um evento raro de acontecer nos preços dos alimentos. A previsão para 2024 é de uma alta de 4%. É uma alta, mas é uma alta que casa ali e vai ficar um pouco maior provavelmente do que o IPCA, mas não é um evento fenomenal e nem fora de controle como foi no passado. E casando uma deflação de alimentos no ano passado, mais uma alta de 11% da renda, não há sentido econômico, os números não se justificam para qualquer intervenção no preço dos alimentos. Eu vou pedir um instantinho de paciência, tanto para o nosso Caio quanto para o Renato. A gente vai logo para as questões um pouco mais políticas, que é aproveitar a presença do economista, o Sérgio Vale, para a gente tentar estabelecer entre nós, em primeiro lugar, um consenso. O que está acontecendo do ponto de vista de alimentos na economia, Sérgio? Olha, William, você já colocou, na verdade, no início, e a Thaís também já colocou, de certa forma, a gente tem um processo inflacionário de alimentos desde o ano passado que está bastante benéfico. A gente teve uma super safra ano passado, os preços estão em queda, a gente teve safras positivas ao redor do mundo também, taxa de câmbio está bastante comportada. Então, quando a gente olha os elementos de pressão, tanto da inflação geral quanto da inflação de alimentos, hoje eles estão bastante acomodados. Então, é muito provável que a gente vai ter uma coisa muito rara de se ver acontecer, na verdade, que são 2 anos seguidos de inflação de alimentos extremamente baixo. Foi baixo ano passado, foi uma deflação. Esse ano deve ser no máximo 4%, que, olhando o histórico de inflação de alimentos, também é um número extremamente baixo. Então, o que a gente está vivendo agora, além de ser raro, é um cenário que não traz preocupação, não tem nenhuma explosão de preços generalizada. Você tem problemas localizados em alguns pontos que já estão sendo revertidos. E mais ainda, William, se a gente olhar no passado, em outros momentos, até que o presidente Lula era presidente lá atrás, a gente tinha movimentos de pressão de arroz, de feijão, que são 2 itens muito importantes para a pauta do consumidor brasileiro, que cresciam com muito mais intensidade do que está crescendo agora. E mesmo assim, a popularidade do presidente era extremamente alta. Então, a gente não deve culpar, nesse caso, o preço de alimentos. O geral da economia está muito positivo, assim como essa inflação de alimentos, a inflação geral. Eu não consigo ver a economia como, de fato, culpada desse cenário todo. Você consegue, Renato Meireles, você é um especialista nessa área. O governo eventualmente está procurando no lugar errado a explicação para a queda de popularidade? Procurar em outros locais que não na postura do atual presidente a queda de popularidade é natural, porque o contrário disso significaria admitir que o Lula não tem acertado na sua comunicação com a população brasileira. Efetivamente, nós temos mais dinheiro na economia do que tínhamos no passado. Nós tivemos aumento real do salário mínimo, nós tivemos aumento dos benefícios sociais. O que nós não tivemos? O movimento de pacificação da população brasileira. E num cenário polarizado, em que o Lula começa o mandato com metade dos eleitores não gostando dele, é natural que qualquer nova manifestação que não leve a construções de consenso ou que não dialogue com esse eleitor do meio afeta diretamente a popularidade do presidente. Em outras palavras, William, é muito difícil acreditar que existe algum responsável pela queda de popularidade do presidente que não seja o próprio Lula. Essa é uma frase contundente, Renato. Já que ele é o centro de tudo, a explicação teria que ser ele. É isso? O Lula, ele é praticamente uma entidade política no Brasil. Ele foi presidente da República por 2 mandatos. Existe uma parcela gigantesca da sociedade que melhorou de vida graças ao governo do presidente Lula, aos 2 primeiros mandatos e à implementação do Bolsa Família. Não é à toa que ele saiu do segundo mandato com 80% de aprovação. A questão é que esse terceiro mandato pega uma sociedade muito mais polarizada, muito mais dividida. Ele já sai de uma rejeição muito grande, assim como o Biden saiu dos Estados Unidos depois da eleição do Trump. Ele começou o mandato dele com uma rejeição muito grande. O Lula ou consegue conquistar o meio, ou consegue conquistar o eleitor anti-bolsonarista, mas que não gosta tanto dele, ou a popularidade do presidente continuará caindo. Caio, lá no Planalto, é um ambiente ao qual você dedica boa parte do seu tempo ouvindo e apurando. Uma afirmação como essa, feita por um especialista como o Renato, dizer que a questão é dos alimentos, se não é,
obrigaria os estrategistas no governo a se ocupar com a figura do próprio presidente. Eles estão dispostos a isso? Não sinto muito isso ainda não, muito embora em conversas de bastidores isso já seja bem um pouco até falado nos aliados, principalmente, no PT um pouco menos, mas quando a gente amplia um pouco mais o leque com gente que tem muita interlocução com o Palácio do Planalto, sim. Tem uma percepção geral, sim, da figura do presidente Lula, por exemplo, não é uma figura tão disposta a governar como esteve no Lula 1 e no Lula 2. Segundo, uma agenda prioritária desconectada das principais preocupações da população, segurança e criminalidade, por exemplo. Terceiro, uma equipe toda, um gabinete todo, uma esplanada dos ministérios, que não é tanto de excelência para numa hora como essa, em que o avião começa a dar uma chacoalhada, tenha e venha falar tem ali as soluções mais afeitas ali, né, mais de efeito para este caso. Então tudo gira, como o Renato estava falando, em torno do Lula, mas não é o mesmo Lula do Lula 1 e Lula 2. É um Lula que não está mais tão afim ali de fazer aquela micropolítica, não tem mais tanto aquela energia, já tem idade mais avançada e tem um grupo que é a segunda, terceira geração do PT no seu entorno ali dentro do Palácio, que não tem, como tinha, por exemplo, Luiz Guskin, como tinha, por exemplo, Antônio Palocci, como tinha, por exemplo, José Dirceu, a coragem, vamos dizer assim, de chegar e falar: presidente, aqui o senhor está errando. Thaís, há uma série de medidas em estudo agora. Eu citei brevemente no começo, porque pretendo você, como especialista, trazer isso um pouco mais detalhado. Por exemplo, o empenho do Lula pessoal em aumentar crédito, em fazer com que os bancos públicos facilitem crédito, tanto a empresas como a pessoas. Essa série de estudos hoje, onde ele traz o ministro da Agricultura, traz o ministro da Produção, como é que é o nome do ministro do Paulo Teixeira? Do Desenvolvimento Social. Não. Desenvolvimento Agrário. Agrário, obrigado. São dois setores que mexem direto com produção. O agro e a agricultura familiar, essa dicotomia meia que o governo criou, mas criou, está lá, ele traz os dois. O que se espera disso, do ponto de vista prático? William, hoje uma das coisas que foi dita foi dizer, olha, vamos incentivar o produtor, como eu disse há pouco, vamos incentivar o produtor a plantar mais arroz, plantar mais feijão, plantar mais trigo, né? Para evitar que falte produto. Essa é uma das ideias, por exemplo. Ora, o produtor, ele vai escolher a cultura que ele planta de acordo com o custo da produção que ele tem. Ele não planta mais arroz, não é porque ele não quer, ele não planta mais arroz porque o arroz não vai pagar o custo dele, né? André Braz, o economista da Fundação Getúlio Vargas, responsável pelo cálculo do IGPM, que é um índice importante, é que me alertou para isso. Falou, olha, o governo pode pensar em fazer subsídio, vai dizer para o produtor, olha, planta mais arroz para não faltar, e se o preço cair muito, eu pago para você. Quer dizer, mesmo pensando numa política de ajuda ao produtor, há, por exemplo, uma preocupação sobre alguma insolvência do produtor no ambiente em que a safra não vai ser tão boa, em que há perdas em algumas culturas, em algumas regiões do país, e, portanto, o produtor não vai conseguir ter o faturamento suficiente. Mas isso é uma questão de solvência, não é uma questão de preços especificamente. Do ponto de vista do crédito, você citou aqui, né, usar os bancos públicos, o Banco do Brasil, isso já está aparecendo. O Banco do Brasil e Caixa já estão dando mais crédito, especialmente crédito imobiliário ou crédito agrícola, que são créditos que são dominados por esses dois bancos. Esse número já está aparecendo nas estatísticas do Banco Central, por exemplo. Agora, mesmo para isso, há um limite. O governo não tem mais a liberdade que ele tinha, inclusive porque os gestores sabem que respondem com seus CPFs, de sair fazendo as medidas que ele fazia no passado. A minha impressão é de que a jogada política aqui é de anunciar e não necessariamente fazer. Sérgio, você consegue trazer para nós uma ideia, uma antecipação, especificamente nesse setor, com impacto direto na política, que é a oferta de alimentos? O que se espera em 2024? Olha, William, primeiro, assim, nada do que o governo está sinalizando e está colocando, muito provavelmente vai ou surtir efeito ou vai levar alguma diferença nesse sentido esse ano. Quer dizer, a safra já está relativamente prevista para ter uma queda. A gente teve problema climático no final do ano passado, começo desse ano com a soja, pode ter um pouco com milho também na metade desse ano. A gente deve ter uma queda de produção de 3%, 4% em 2024, relativamente pequena. As estimativas eram até piores ano passado.
Mas como o preço também está caindo, taxa de câmbio está sob controle, quando a gente junta tudo isso, o preço de alimentos ainda vai continuar baixo. Então, o problema definitivamente não está nessa área, né? E nem, na verdade, na economia como um todo, né? Como o próprio Renato já tinha levantado, e é bastante correto, o cenário econômico nesse momento está muito positivo. A inadimplência está caindo, o mercado de trabalho está extremamente positivo, crescimento não vai ser nada maravilhoso, mas vai ser em torno de 2%. A gente tem um cenário de queda de juros. Então, do ponto de vista econômico, os grandes números estão muito positivos. E do ponto de vista do consumidor, e a gente sempre usa aquele índice de miséria, que tem esse nome muito estranho e feio, mas é a soma da taxa de desemprego com a taxa de inflação e que dá um termômetro do que a população está sentindo. A gente está nos números mais baixos de 30 anos desse indicador, né? Dando a percepção de que o bolso do consumidor está se sentindo relativamente bem em relação ao que a gente teve aí ao longo dos últimos anos. Então, a economia definitivamente e preços de alimentos definitivamente não é o lado para a gente olhar nessa história. William, o Antônio da Luz, que é economista-chefe da Ecoagro, me deu uma declaração aqui que eu achei muito interessante. Não é a primeira vez que isso acontece. Ele disse: o diagnóstico não está correto, portanto, a solução não é correta. Então, um pouco, o diagnóstico do governo está errado em achar que um preço sazonal, um aumento de preço sazonal que aconteceu com os alimentos, que tem explicação climática também, El Niño, Laninha e tudo mais, mas que também é sazonal, não pode levar o governo a tomar decisões estruturantes, como eles estão chamando. Portanto, se o diagnóstico não está correto, a solução também não estará. Renato, na sua primeira intervenção, você descreveu um quadro consolidado, não é consenso entre os analistas, o quadro de calcificação da polarização. E esse quadro, a ele você atribui uma importância muito grande ao se tentar explicar o que está acontecendo do ponto de vista das pesquisas de opinião relativas à aprovação do trabalho do presidente. Esse quadro já estava um certo tempo atrás, Renato. O que é que traz para você, que se ocupa desses números, uma possível causa do que é mais recente nessa tendência que ela vem, mas de repente ela começa a apontar, que é o que ela está fazendo agora? Tem algumas coisas, William. É consenso que existe uma polarização muito grande. O que os analistas não necessariamente concordam é com o tamanho dessa calcificação. Mas o fato é que nós temos dois polos de 15% de cada lado, que não aconteça o que acontecer, não mudarão de opinião. Só que nós temos a maioria dos eleitores aí que estão nas franjas desse polo. No caso da direita, são eleitores que foram capturados pela extrema-direita. E vamos entender a lógica da extrema-direita. A extrema-direita é uma máquina de demolição. Ela não apresenta efetivamente nenhuma proposta para o país. A lógica é destruir qualquer coisa da direita ou da esquerda que seja adversária no campo político disso. Fizeram isso na crítica ao PT, mas fizeram isso com o João Dória, por exemplo, que podem falar qualquer coisa do ex-governador de São Paulo, menos que ele é de esquerda. Isso não dá para... mas ele foi vítima aí desse modelo da extrema-direita. Bom, o que o presidente Lula fez? Ele deu munição. Então, por exemplo, quando ele fala do Maduro, ele dá munição para a extrema-direita parar de defender, assim, não se preocupar em defender o Bolsonaro das suas acusações e passar a defender a atacar o Lula. Um outro modelo que nós temos por exemplo, quem puxou a queda de popularidade pelas pesquisas da Genial Quest. Foram dois públicos. Um público de um eleitor mais médio, um eleitor que, em tese, seria um eleitor mais próximo da Simone Tebet, e os evangélicos. São os dois eleitorados mais sensíveis à guerra de Gaza. Os evangélicos têm uma relação histórica com o Estado de Israel e foram alimentados aí por esse processo da postura de associação do que está acontecendo na faixa de Gaza com o Holocausto, que o ex-presidente fez, né? E trouxe uma tona religiosa para essa crítica ao ex-presidente Lula. E a classe média não vê que está de saco cheio da calcificação,
uma classe média que está cansada dessa calcificação, ela, na prática, não viu o Lula trabalhar pela reconciliação nacional. E a reconciliação nacional não é com o outro extremo, porque isso é impossível. É exatamente com esse eleitor mais centrista, que podia não gostar do Lula, mas era anti-Bolsonaro. No paralelo, a crítica ao ex-presidente da República deixou de ser uma crítica de corrupção, que é algo muito mais sensível à opinião pública brasileira, e passou a ser uma crítica em defesa da democracia, que é um conceito muito vago aí para um eleitor médio. Então, na medida em que a crítica ao Bolsonaro muda de forma e o presidente Lula bota essas questões no debate, na prática, isso cria um ambiente favorável à oposição. Caio, quem está pensando essa estratégia político-eleitoral no Palácio? O quadro que o Renato descreve é um quadro complexo do ponto de vista do próprio governo. No fundo, o que o Renato está descrevendo para nós é o seguinte: é um caldo muito mais cheio de elementos que a gente precisa levar em consideração quando pensa como reagir a isso. William, eu sinto que há uma dificuldade do governo Lula e da esquerda em geral em lidar com a direita, com a extrema-direita, com o bolsonarismo, como quer que seja. Eles pedem essa disputa, eles pedem esses debates. Se não bastasse isso, o Renato fala da questão de Israel e da Venezuela. É uma opção do Lula tratar desses assuntos, só que esses assuntos estão desconectados das grandes preocupações do brasileiro. Falo isso dia sim, dia também, que é principalmente criminalidade e segurança pública. Ao fim e ao cabo, qual a grande entrega do governo nesses 15 meses? Ao fim e ao cabo, por que na primeira reunião ministerial, que eu cobri, adoro cobrir reunião ministerial, porque ela dita, como a que terá na semana que vem, ela dita ali o sentimento, a gente consegue, enquanto repórter, captar o sentimento de um governo. E 3 dias ou 2 dias antes do 8 de janeiro do ano passado, teve uma reunião ministerial no Palácio do Planalto. Qual foi o pedido principal do presidente Lula? Entregas. Precisamos entregar, cobrando entregas. E desde então, toda vez que tem uma reunião ministerial, antes ou depois, né, quando a gente apura a reunião ministerial, é a mesma conversa. Então, você cobrar a entrega na primeira reunião ministerial do seu governo, ok. Agora, você cobrar em todas as reuniões ministeriais do seu governo uma entrega, elas não virem, a popularidade cair, então tem alguma coisa errada. Ou os ministros não estão entregando, ou os ministros e as pastas também, ou o Lula não está conseguindo liderar também as equipes para que elas promovam essas entregas. Hoje, no noticiário, essa semana, na percepção da reunião ministerial de segunda, era a mesma coisa. Lula vai cobrar resultados, Lula vai cobrar entregas. Poxa, na primeira reunião, há mais de um ano, houve essa cobrança também. Então, claro, tem uma calcificação, tem uma polarização, mas a gente precisa avaliar também o governo a partir de entregas e a partir das prioridades vocalizadas pelo presidente da República. E quais são essas prioridades neste ano? Vamos pegar janeiro, fevereiro e até agora metade de março. O que a gente ouviu mais da boca do presidente Lula? Israel e Venezuela. Pessoal, eu só pedir... Renato, posso te pedir Renato, claro, inclusive estou inclusive com um probleminha seu de áudio, Renato. Eu retomo o programa depois do intervalo contigo. Pode ser? Um minutinho só de paciência? A gente vai para o break e na volta nós continuamos no mesmo assunto. Até já. Voltando no intervalo. O Renato Meirelles, antes da gente entrar no break, estávamos examinando a questão das entregas que o governo tem sido capaz de fazer ou de demonstrar que está fazendo e a questão da popularidade. Foi quando você interviu, tivemos um problema de áudio. Prossiga, Renato, por favor. Era só para concordar em gênero, número e grau com o meu amigo Caio Junqueira. O presidente tem o papel de liderar um país. O que da fala do presidente Lula nos últimos tempos fala para a economia concreta? Para o dia a dia da Dona Maria, para o dia a dia do seu João, fala sobre a economia, fala sobre a perspectiva de melhora de vida dessas pessoas. O que nós estamos dizendo aqui é que a postura do presidente Lula não tem sido capaz de capitalizar a melhora econômica que os especialistas aqui do nosso painel acabaram de apontar. Porque se a economia efetivamente está melhorando e isso não se reflete na popularidade, é porque nós não temos um porta-voz da economia real, que é um papel que historicamente cabe ao presidente da República.
Sérgio, essa é uma belíssima provocação para um economista como você. Em termos de entrega no setor da economia, o que o governo conseguiu? Olha, William, a grande coisa ano passado que ele conseguiu foi a reforma tributária, né? Que foi um ganho em relação a décadas que nós economistas e a sociedade pediam para ter uma reforma. A gente conseguiu ter uma reforma acontecendo. Agora, nas outras coisas, especialmente na questão fiscal, ficou no meio do caminho. E, aliás, é uma das grandes diferenças, porque quando a gente olha para frente, o governo não vai conseguir entregar um resultado econômico como ele conseguiu entregar no primeiro mandato dele, né? O mundo era diferente, tinha muito mais estabilidade econômica e política lá fora, a gente estava num boom de commodities, a gente tinha tido uma herança econômica extremamente positiva do governo Fernando Henrique e, mais ainda, a questão fiscal estava muito bem encaminhada naqueles anos iniciais do governo Lula, né, do governo Lula 1. Isso não está acontecendo agora. A gente teve um déficit muito grande ano passado, muito provavelmente vai ficar com déficits públicos até o final do governo. E no resto, né, da gestão de política econômica, se a gente não tiver com a casa macroeconômica muito bem encaminhada e estabelecida, com todas as dificuldades que a gente está vendo lá fora, vai ser cada vez mais difícil conseguir entregar crescimento como se entregou crescimento naquela época. O governo, no primeiro mandato, teve um crescimento médio de quase 4%. Vai ser muito difícil conseguir fazer isso acontecer. Ele precisava voltar um passo atrás, arrumar a casa, dar mais força para o Haddad, e o Haddad também ter uma força para conseguir fazer a questão fiscal acontecer nos próximos anos, para aí sim a gente conseguir pensar em gerar e conseguir ter mais crescimento nos próximos anos. Senão, a gente vai conseguir continuar a crescer aí os 2% que a gente está vendo esse ano, não vai sair muito disso. Só um segundo que o Renato... Do crescimento do consumo das famílias. Desculpa, William. Não, Renato, é um problema técnico. Repita, por favor, desde o início, por causa de uma questão de áudio. Desculpem pelo problema técnico. Sérgio, se você puder falar um pouquinho sobre o crescimento do consumo das famílias, que foi uma das coisas que alimentou o crescimento do PIB, e o processo do aumento real do salário mínimo, que é o que da economia chega para a população. O que você teria para falar sobre isso? Isso foi muito forte isso ano passado, né, Renato? A gente teve o maior crescimento de massa real de renda que a gente viu na história, que a gente tem dados, né? Se a gente pega um pouco mais de 2 anos, foi mais de R$1 trilhão que foram adicionados de renda na economia nesse período. Então, a gente junta o Bolsa Família, junta com o crescimento orgânico, né, da economia que aconteceu ano passado, o efeito das commodities, que também foi muito importante ao longo desses 3 anos, a gente conseguiu ter esse crescimento forte de consumo e de renda em 2023. Esse ano, a gente ainda tem um crescimento de renda, que não vai ser na velocidade que foi ano passado, o salário mínimo cresce também não nessa mesma intensidade. E uma outra coisa muito importante que está acontecendo, que vai dar um fôlego para esse consumidor, especialmente no segundo semestre, é a queda de inadimplência. Teve o programa do governo ano passado, Desenrola, teve os precatórios que foram pagos no final do ano passado, que acaba ajudando um pouco também a diminuir essa inadimplência. A gente vai continuar vendo isso acontecer ao longo desse ano. No segundo semestre, você pode ter um cenário de renda, de emprego e de inadimplência, né, esse trio relativamente positivo que pode ajudar o governo de alguma forma em popularidade na eleição. Mas não vai ser na intensidade suficiente para mudar muito o cenário. É só a gente pensar que ano passado a gente teve o maior crescimento de massa real de renda da história e mesmo assim isso não foi suficiente para mudar muito os parâmetros de popularidade do governo e do presidente. Então, o que precisa mais para conseguir mexer no ponteiro da popularidade? O difícil é ver acontecer coisas muito intensas por parte do governo para isso acontecer, para gerar esse crescimento de popularidade de fato. Thaís, é uma provocação a você, ao Renato e ao Caio na sequência. O Haddad não pode ser o herói de tudo isso que o Sérgio acabou de descrever, porque o Lula não é? O Haddad não pode ser o herói porque o Lula, ele cai na própria armadilha. O William estava me lembrando aqui que o Lula começou o seu mandato demonizando o Banco Central, dizendo que o país não ia crescer, que o país estava numa crise absurda, né? Quer dizer, o discurso dele era de que o país estava afundando, né? E que o Banco Central ia afundar o país. Pois bem, a gente termina 2023 com o Banco Central entregando a meta, a taxa de desemprego no menor nível em 10 anos, o reajuste real de salário mínimo, o Bolsa Família, aumento da renda, queda da inflação, crescimento maior, o agronegócio bombando,
eu não consigo entender como é que o governo conseguiu transformar isso num pacote de entrega. E o presidente Lula diz, na entrevista que deu recentemente ao SBT, dizendo, olha, eu entendo a pesquisa porque a gente não entregou tudo. O governo não é nem pai de tudo isso, né? Tem sorte aí, tem outras coisas, por exemplo, como o resultado das reformas que a gente já trouxe aqui, e eles não conseguem embrulhar isso. O presidente pega o aumento do arroz, que é um aumento sazonal, e transforma isso num problema. Ele volta a criticar o Banco Central. Nós estamos voltando para o começo da nossa conversa. Duramente. Sim, nós estamos voltando. Mas a gente passeou quase 2/3 do programa para voltar na mesma questão. Posso passar para você, Caio? Deixa eu só concluir aqui. Vamos lá, William. Espera só um pouquinho, Caio. Então, o que me impressiona é assim, o Haddad, ele é pai de muitas coisas importantes que aconteceram, a reforma tributária, o arcabouço fiscal, que a gente pode passar outro programa aqui criticando e se preocupando com o resultado dele, mas o Lula não deixa isso virar um trunfo do governo. Ele está buscando uma crise para justificar o que ele quer, as intervenções que ele quer fazer. Caio, você assina embaixo do que a Thaís acabou de dizer? Vamos lá, William. Não, eu tenho... Perdão? Prossiga, está contigo. Pode ir, está contigo. Ok. Não, eu acho que tem um consenso aqui se formando, né? Nas partes, vamos dizer assim, boas, nas entregas, na renda, né? no consumo que o Renato citou e que o Sérgio corroborou, o governo não consegue empacotar e vender bem como um feito do governo. O problema é que só isso, vamos supor, ainda que isso fosse embrulhado, não seria suficiente se não houvesse um ajuste no que vai mal. No que vai mal? Criminalidade e segurança pública, eu estou falando, não é o Caio, são as pesquisas. Criminalidade e segurança pública e corrupção. A percepção de que essas duas áreas pioraram, principalmente nos últimos 6 meses, aumentou. As curvas apontam uma curva ascendente na avaliação negativa dessas duas áreas. E o que aconteceu desde então? Bom, o crime está aí, e também não é um mérito só desse governo, um demérito só desse governo. Agora, de 6 meses para cá, tem uma agenda encampada, sim, muito pelo governo, com apoio também do Supremo Tribunal Federal, de um revisionismo na Lava Jato. Isso fez com que a percepção da população em relação à corrupção aumentasse, a percepção negativa. Então, vamos lá. Você tem feitos mal comunicados ou mal embrulhados? Ok. Mas só isso aqui não vai adiantar se você não ajustar também o que vai mal. E a população está dizendo nas pesquisas o que vai mal. Criminalidade e uma sensação de aumento de um sentimento de corrupção maior. Eu atribuo isso a esse revisionismo todo da Operação Lava Jato. Nós vamos para o intervalo, depois trocar de assunto. Eu queria então agradecer aqui a disposição de participar do Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Sérgio, muito obrigado. Boa noite, Sérgio. Boa noite, obrigado. Sempre um prazer.